Então, que alegria estar aqui. Grata satisfação, sempre um privilégio poder estar pregando o Evangelho e especialmente aqui na Oitava com o pastor Jeremias, com seu presbitério, com os pastores parceiros e com os amigos. Eu venho de Brasília, nós temos visto um grande movimento político, nós estamos num momento crítico, importante na nação, que vai definir as próximas gerações. Precisamos realmente nos mover em oração. Entendo que nós estamos assim num momento onde as apostas são altas e há muitos jogadores na mesa. E o destino de futuras gerações está sendo agora escolhido, decidido. Eu quero que você pegue comigo a sua Bíblia e abra comigo no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Eu tenho 3 livros aqui que eu escrevi. Eu escrevi 12, estou terminando o 13º agora. Você é o show. É um livro que fala que você está cercado por uma grande nuvem de testemunha, posto por espetáculo tanto a homens como a anjos, dando um show de sabedoria celestial aos principados e potestades nos lugares celestiais. Tudo que todos querem saber é qual será seu próximo passo. Esse é um livro devocional, é um livro inspirador que eu tive a oportunidade de escrever. Gostei muito de ter escrito. E esse é um livro, que é uma cultura, é uma metanoia. Eu estou escrevendo a extensão numa forma de programa, um programa de mentoreamento, um programa de mudança de hábitos, de desenvolvimento pessoal. Meu grande apetite, minha grande chamada é ver a pessoa especial que cada um de nós é, aparecer. Porque por vezes nós morremos sem mostrar às pessoas, mostrar ao mundo os tesouros que foram colocados dentro de nós. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 10, que Deus, Ele nos fez como uma poesia, como um poema, porque somos feitura dele. A palavra feitura é poema. Recriados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, Deus preparou antes que nós viéssemos ao mundo as coisas que Ele queria que nós fizéssemos. Nós estávamos falando ali na sala sobre o Dr. Myles Munroe, que morreu em 2014, um grande mentor que eu acompanhei por 25 anos. E ele dizia: o lugar mais rico do mundo não é o Fort Knox, não é as minas de ouro da África do Sul, nem tampouco o Wall Street. É o cemitério. Porque ali estão as igrejas que nunca serão abertas, as músicas que nunca serão escritas, nunca serão cantadas, os livros que nunca serão escritos, os prédios que nunca serão construídos, as empresas que nunca serão abertas, os sonhos que nunca se tornarão realidade. Quantas pessoas morrem cheias das coisas que Deus colocou dentro delas, cheias de riquezas, cheias de tesouros. E o apóstolo Paulo diz ao seu filho espiritual Timóteo: desperta o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de moderação e de amor. Ele associa o medo ao fato de que tem muitas pessoas que estão travadas e impedidas de manifestar sua melhor versão, o seu eu superior, o seu perfeito você, como diria Caroline Leaf. Então nós temos muito dentro de nós, mas por vezes está sob escombros, ruínas, pelos abusos, pelos sofrimentos, pelas dores, pelos traumas. E o grande chamado da liderança é garimpar a riqueza, os tesouros que existem nas pessoas. É mostrar às pessoas o que elas de fato são. Um líder vê nos outros o que eles não conseguem ver em si mesmos. É aquela história do sujeito, pode deixar sua Bíblia aberta aí que eu vou ler, que estava numa conferência dos cabeleireiros dos Estados Unidos. Eles pegaram uma pessoa numa periferia, num lugar distante, e a vestiram, fizeram seu cabelo, arrumaram sua barba, colocaram nele um terno, um sapato,
e o colocaram na porta do hotel, recepcionando as pessoas que estavam indo para aquela conferência com um grande sorriso. Colocaram uma foto dele antes, durante e depois da sua transformação, e um grande banner dizendo: é isto que a Associação de Cabeleireiros dos Estados Unidos pode fazer por você. Depois que aquele rapaz estava ali recebendo as pessoas, o gerente do hotel ficou muito impressionado com o carisma dele e o convidou para trabalhar no hotel. Contudo, no outro dia o rapaz não apareceu. No dia seguinte também não apareceu. Então ele, querendo que o rapaz viesse realmente trabalhar no hotel, foi atrás de saber onde é que ele morava. O procurou, pegou aquela foto dele todo arrumado e mostrou para as pessoas: vocês conhecem essa pessoa? Vocês sabem quem ele é? Vocês conhecem esse rapaz? E as pessoas diziam: não, nós não sabemos. Então ele voltou frustrado e pegou aquela primeira foto, a foto dele antes de estar arrumado, transformado, barbeado, bem vestido. Imediatamente as pessoas o reconheceram, disseram: ele mora bem ali. Ele voltou ao estado onde ele estava, porque o problema do coração é o coração do problema. Um homem que não tem uma visão de futuro sempre retornará ao seu passado. E liderança é expor o seu melhor retrato, é apresentar a você a sua melhor fotografia. Acredite, Deus tem uma fotografia de você que você ainda nem imaginou que pudesse ser encontrada. É isso que ele fez com José. Ele deu 2 sonhos para José, mostrando 2 fotografias acerca do que José iria se tornar. Deus tem uma fotografia linda sobre você. Vamos ler então o texto que está em Levítico capítulo 23, verso 33. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. No dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos, de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como uma festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Então, esse é o texto da festa dos tabernáculos. Ele mostra a terceira festa, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, festas de colheita. E naquele momento específico, depois de gerações, Deus ordena que mesmo as pessoas que ficaram ricas, que enriqueceram, que prosperaram, deveriam sair dos seus palácios, das suas grandes casas suntuosas, da sua riqueza, e morar todo mundo junto. 7 dias de socialismo, 7 dias onde as pessoas teriam que se vestir, comer, habitar de maneira comum, normal, e também passando uma régua ali, estabelecendo que todos ali naquele momento eram absolutamente iguais. A festa do tabernáculo, a festa da colheita, era originalmente uma festa agrícola, que possuía um significado histórico, a lembrança da peregrinação
pelo deserto e o sustento pelo Senhor. Eles não deveriam temer o que viveram, mas transformar numa festa as agonias que viveram habitando por uma semana em tendas construídas em ramos. É a ressignificação das experiências. Eu estava em Israel esses dias, eu vou em Israel todo ano, e o porta-voz do exército israelense, um sujeito muito crente em Iavé, não no Messias ainda, ele me disse: a nossa história é a seguinte: tentaram nos matar, não conseguiram, então vamos fazer uma festa. A nossa história é essa. É isso que é Purim, é isso que é a Páscoa. Você vai ver, a história daquele povo é ressignificar a sua dor. Enquanto existe uma cultura de vítimas, onde as pessoas estão fazendo para sempre uma marcha de oprimidos, tentando valorizar naquilo que eles chamam de dívida histórica, aquele povo escolheu pegar toda a tragédia da vida deles e transformar numa festa. Entenda o princípio que está por detrás disso: transformar aquilo que tentaram fazer contra nós em uma festa. Lembrar que eles não conseguiram, lembrar que Deus foi por nós, nos protegeu, nos guardou e nos trouxe até aqui. Deveria então se lembrar da fragilidade das tendas, uma habitação primitiva e modesta. Todo mundo deveria viver assim, e apesar disso fazer um exercício de alegria, um exercício de alegria ao viver naquelas circunstâncias. Eles deveriam comer uma comida simples e básica com alegria. Isso é de fato felicidade, é tornar cada momento um momento especial. Porque há pessoas que são insatisfeitas, todo o tempo estão insatisfeitas. Quando é dia elas dizem: olha, quem me dera fosse noite. Quando é noite elas dizem: quem me dera fosse dia. Quando é verão, quem me dera fosse inverno. Quando é inverno, quem me dera fosse verão. Quando estão trabalhando, eu não aguento mais trabalhar. Quando estão de férias, eu não aguento mais essa praia, esse camarão, essa comida, eu não aguento. Essas pessoas são tão assim, tão complicadas, porque elas atraem para si uma série de setas. Elas passam na rua, os cachorros nem latem, mas com elas latem. Se elas encontram alguma criança na rua, a criança começa a chorar só de olhar para elas, porque elas vivem sob opressão por causa da sua murmuração. E murmurar é para o diabo o que adoração é para Deus. Hoje as pessoas são tão frágeis, tão ofendidas, tão floquinhos de neve. Agora, a linguagem do politicamente correto é a linguagem das vítimas. Linguagem das vítimas. Ou seja, você não pode chamar mais ninguém de gordo. É a gordofobia. Né? Você não pode abraçar mais assim as pessoas e falar: nossa, como você é fofo. Né? Você não pode mais falar que o carro é velho, tem que falar que é um carro clássico. O bolo da nega maluca é o bolo afrodescendente com distúrbios psiquiátricos. Hoje as pessoas são assim, a geração mimizenta mesmo, dos floquinhos de neve. Você entenda, o fenômeno do suicídio, ele acontece não com as classes mais baixas. Tem pessoas realmente mais pobres que se matam, mas a maioria das pessoas que se mata hoje é gente de classe média e classe média alta. Gente que tem tudo, gente que tem educação, gente que tem tanta coisa, mas não é grato pelo aquilo que tem. A festa dos tabernáculos era um exercício de gratidão. Você pode ter prosperado, crescido, alcançado, sai da sua BMW, da sua Mercedes e vai agora viver ali naquele tempo 7 dias sob cabanas. Amém. Vai fazer um exercício de alegria, vai beber água torneiral com satisfação. É olhar para o disco voador, para aquele zoiudo, aquela comida e dizer assim: muito obrigado. Sabe, é incrível como as pessoas são ingratas. Você faz as coisas para elas, elas dizem assim: já estava demorando. Por que demorou tanto? Sucote é o símbolo da proteção divina. Nós estamos abrigados em sua tenda. No Salmo 91 a Bíblia diz isso: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Em Neemias 8, Deus ordena que a festa fosse celebrada e diz que as lágrimas seriam uma transgressão. Estar triste era um pecado. Ele diz: parem de chorar, parem de chorar. Jesus encontra uma mulher viúva que perdeu seu único filho, cujo destino era mendigar, e fala assim: não chore. Ele toca no esquife e diz: não chore.
Aquela mulher pode dizer, como não chore? Perdi meu marido, estou viúvo, agora perdi meu único filho, você fala para eu não chorar? Ei, aquele que tocou no esquife é aquele que para a morte. Hoje Deus está falando para você, não chore. Faça uma festa da sua dor, da sua agonia, da tragédia que aconteceu, porque Deus vai ressignificar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Jesus não disse, não há nada para não se preocupar. Ele diz, não se preocupe apesar de tudo que você tem para se preocupar. Estar contente não é resultado de circunstâncias, é uma decisão, algo que você pode ensinar a você. Alegrar-se é um mandamento. Alegrai-vos, disse. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Um anjo desce do céu e vai falar com Maria. Saudação de anjo. Bom dia, boa tarde. Não, alegra-te. Saudação de anjo é alegra-te. A Bíblia diz, contentai-vos com o que tendes. É assim que a Bíblia diz, tendes alegria nas tribulações, tende bom ânimo. É engraçado as pessoas dizem, no mundo tereis aflições. O problema não é a aflição, o problema é seu ânimo. Tende bom ânimo. Josué está entrando na terra prometida e Deus diz, coragem. Deus está sempre empurrando, encorajando a gente. Até que chega alguém, né, que fala assim, nas praias, você está de férias, descansando. Pastor, o que você está fazendo na praia, descansando? O diabo não tira férias. Aí o pastor diz, mas eu não sou o diabo. A propósito, eu sabia que ele não tira férias, ele mandou você aqui. A maior mentira do diabo é que lhe falta alguma coisa. Você não tem falta de nada. A ingratidão é o não recebimento do que você já recebeu. Não reconhecimento. Há pessoas que são felizes sendo infelizes. Elas têm que fazer assim. Ela ri quando você olha para ela fala assim. Ela faz assim, tipo, ele não pode saber que eu estou alegre. Se elas estiverem felizes, tem alguma coisa errada. Tem gente viciada em infelicidade. Está todo mundo se divertindo e ela acredita que todo mundo deveria mesmo estar chorando. Existe um ambiente de alegria, realização e plenitude, ela tem que tecer uma crítica. Ela é cheia de adversativas. Contudo, porém, mais, todavia, entretanto. E ela tem que sempre comunicar alguma coisa que deu errado. E o pior de tudo é quando ela sonha com você. Você conhece alguém oprimido que sonha com as pessoas? Tem gente que eu falo assim, não te dei procuração. Só sonha coisa ruim, porque está oprimida por coisa ruim. E ainda acha que tem esse negócio de sonhar como uma revelação da vida dos outros. Seu sonho fala mais sobre você, com você, do que sobre os outros. Seu sonho sempre está falando com você. José sonhou para ele, e o José, padrasto de Jesus, sonhou para ele. E as pessoas na Bíblia sonham para elas. Então, pare de falar coisas que te paralisam. Mas a manifestação da alegria se tornou uma ofensa para alguns. Assim como pessoas generosas, ofertantes, escandalizam pessoas avarentas. Esse tipo de pessoa aplaude as lágrimas. Eles dizem assim, humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Mas quando Deus os exalta, eles falam, que coisa mais feia essa mensagem sobre exaltação. Porque nós temos uma teologia de humilhação, mas falta-nos uma teologia de exaltação. Há pessoas que têm como passatempo reprimir o que Deus está fazendo. São analistas e controlam as ações de Deus em nome da religião. Você conhece alguém assim com mania de exortador? Ele te vê e quer te dar uma palavra dura. E aí você está feliz, ele diz assim, vigia, irmão. Para muita gente, a alegria pode parecer desordem. Constantino achava o culto cristão muito bagunçado. Então ele falou, vamos organizar a coisa. Daí nasceu toda aquela liturgia que você conhece. Mas, a propósito, a ordem de quem está sendo transgredida?
Para eles, a espiritualidade é carrancuda, sombria, fúnebre, triste e melancólica. E os sacerdotes são coveiros, enterradores, ou enterrados. Daí esse tanto de gente com fisionomia séria, aspecto solene, atitude austera, estoicos, rígidos, inflexíveis. Tem uma bem-aventurança que diz: bem-aventurados flexíveis, porque eles não serão quebrados. Para eles, a santidade de Deus é violada por causa das expressões de alegria. É Mical, dizendo: para que isso? Davi mostrando as suas vergonhas para todas as mulheres de Israel. O resultado disso é esterilidade. Por vezes, nós ficamos assim, achando que a fé cristã é uma filosofia, quando ela é um relacionamento. Amém. Amém. Sabe, filhos têm uma maneira poderosa de entrar no radar dos seus pais. Pais de bom grado tornam-se vulneráveis aos desejos dos seus filhos. Da mesma forma, Deus com alegria se fez vulnerável aos desejos do seu povo. Ele diz: se me pedires alguma coisa, eu vou-lo farei, para que a vossa alegria seja completa. Como Deus deseja que tenhamos uma alegria completa. Incrível isso. Eu gosto do que diz o Bill Johnson: se é importante para você, é importante para Ele. Ele anseia por nós, não porque Ele precise de nós, mas porque Ele nos ama. A promessa é: agrada-te, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas você está sorrindo e alguém te diz: como você pode sorrir num mundo com tanto sofrimento? Porque tem gente que não gosta de alegria. Ela quer que você fique triste. A propósito, a miséria quer companhia. Ela não quer que você come uma picanha, porque vai te dizer que alguém vai morrer de fome porque você está comendo uma picanha. É a lógica da falta, da escassez. Há muito conflito na lógica da escassez. É o sujeito que entra na churrascaria e diz: hoje eles vão se arrepender de ter me deixado entrar aqui. Jesus foi chamado de amigo dos pecadores. Sua alegria excedeu a de todos ao seu redor. O salmista disse sobre o Messias: porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria acima dos teus amigos. Jesus era extremamente alegre, feliz. Ele atraía as crianças. O que ele não gostava era do povo da religião. Ai de vós, escribas. Sua alegria era considerada extremada por muitos. A Bíblia diz em Lucas 10, 21, Jesus exultou e se alegrou no Espírito. A palavra exultou é uma palavra fortíssima, é como se ele estivesse gritando e pulando de alegria. João Batista saltou de alegria no ventre da sua mãe, porque Maria estava grávida de Jesus. E é muito divertido estar perto de pessoas felizes. Amém. Pastor Jeremias, ele entra no ambiente, ele alegra o ambiente. Por quê? Porque ele é uma expressão livre, sem retóricas, sem formas, formatos ou formas. Ser bonito é ser você. Ser espontâneo, aberto, livre. A Bíblia diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. É assim que nós deveríamos começar nosso dia. Jesus não começou fazendo milagres, indo a orfanatos, dando comida para os pobres, me perdoe. O que devemos continuar fazendo, nós, a igreja, mas foi em uma festa de casamento onde ele começou seu ministério público de milagres. Por quê? Porque Deus ama festas de casamento. Deus ama a alegria. O reino de Deus é justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo. Onde está a nossa alegria? Onde está o povo que conhece os vivos, os brados de vitória? Quando o povo estava sob juízo, Deus fez uma promessa: ainda se ouvirá a voz do noivo e da noiva.
Casamento é uma festa de alegria, de celebrar. Casamento deveria ser um ambiente de alegria e não um ambiente de vigilância do cangaceiro que chega em casa e põe todo mundo na fila, em ordem. Naquela festa, todos os convidados beberam daquele vinho. Nosso casamento deveria ser tão cheio de vinho que todos os nossos amigos e companheiros deveriam desfrutar da nossa felicidade. A minha felicidade deveria ser transbordante para a vida dos outros. Deus disse para Abraão: ser tu uma bênção. Ser uma bênção é ser abençoado e abençoador. Ser uma bênção é ser tão abençoado que a tua alegria transborda para a vida das outras pessoas, e elas bebem do vinho que foi multiplicado, transformado do comum para o incomum, do ordinário para o extraordinário. Eu vim aqui lhe dizer: sua alegria vai transbordar para os outros. A felicidade do casamento pode transbordar para os outros. Amigo, há uma diferença entre pregar o evangelho aos pobres e pregar um evangelho pobre. O evangelho pobre se identifica com a dor das pessoas, mas não tem poder para livrar as pessoas da dor. Um evangelho pobre ama o pecador, mas não pode transformá-lo num santo. Um evangelho pobre tem compaixão pelos doentes, mas não tem poder para curá-los. Um evangelho pobre ama o céu, mas não pode trazê-lo para a terra. Um evangelho pobre celebra a humildade, mas resiste à exaltação. Um evangelho pobre ama a generosidade, mas não entende o princípio da reciprocidade. Um evangelho pobre abraça a cruz, mas resiste à vida da ressurreição. Nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Herança nunca é sobre o que nós temos feito, mas sobre quem somos. Aleluia. Somos filhos. Essa é a nossa maior identidade. É isso que deveria basear toda a nossa autoestima. Somos filhos. Judah Smith diz: nós não somos autorizados a pedir desculpas por algo que nos tem sido dado de graça. Tem coisas que você não tem que lutar por elas, elas simplesmente virão até você. O Salmo 20 diz: juntos celebraremos a sua vitória. Aleluia. Aleluia. Salmo 16 diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Eclesiastes 9 diz: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Isaías diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo, manto de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu fico me perguntando o que farão no céu as pessoas que não gostam de alegria. Acredite, eu era uma pessoa muito sistemática. Eu era um ranzinza. Eu vivia orando e jejuando. Meu paletó listrado tinha uma listra só. O meu olho era aqui atrás, de tão fundo que era. Eu tinha 58 quilos com esse corpicho. Hoje eu tenho 85, 86 eu acho. Deixa eu fechar aqui o brilho. E eu, apesar de amar a Deus, eu não gostava muito de gente. Eu não gostava de conversar com pessoas. Para que perder tempo conversando com pessoas? Eu vou orar. Então eu era bastante rígido. Mas um dia eu tive um encontro com Deus, de joelhos, em oração. E eu passei horas rindo, de joelhos. Aquele dia eu encontrei a alegria do reino. E a minha vida
nunca mais foi a mesma. Deus me apanhou, eu me rendi. Outro dia desse chegou uma pessoa para mim e falou: nossa, eu achei tão estranho a sua igreja. Eu falei: sim, por quê? Eu vi vocês pastores rindo no púlpito. Eu falei: qual é o problema? É que na igreja do meu pai, ele é pastor, ninguém ri. Eu falei: certo, claro, no cemitério também ninguém está sorrindo. Eu estava no Rio Jordão e nós fomos batizados. Toda vez que eu vou no Rio Jordão, eu sou batizado de alegria ali. Às vezes eu passo uma tarde inteira batizando pessoas. E eu sou batizado com alegria. E as pessoas às vezes falam: como é que você pode rir num lugar sagrado? Eu falei: é justamente no lugar sagrado que nós somos tomados de gozo, alegria, celebração e regozijo. É justamente no lugar sagrado que a gente ri. Quando nós temos um relacionamento e não uma religião, a gente pode entrar na casa do pai e deitar na cama dele. A gente pode abrir a geladeira e a gente pode desfrutar de comunhão e de relacionamento, e não de uma filosofia ou de formas, formatos, liturgias. Eu posso analisar um casamento feliz pela presença da alegria. Eu já vi assim casais onde a mulher falava do marido: o pastor fulano, ela só chamava ele de pastor. Eu falei assim: tinha alguma coisa errada. Um marido que ri para a mulher é um sinal de que o reino está ali. Uma esposa que sorri para o marido abertamente e gargalha é sinal de que o reino está ali. Agora, quando chegam os dois assim, aí eles entram, eu falo assim: está sobrando, está sobrando, está sobrando. Toda vez que você vê santidade demais é porque está faltando alguma coisa. É a lei da compensação. Falta cabelo aqui, tem que deixar crescer aqui. Perdão, foi mal. Foi mal. Então, quando você vê um cara muito assim, voz impostada, o tempo todo tentando dar lição de moral nas pessoas, você fala assim: meu Deus, vai dar ruim. Acredite, tem 30 anos que eu estou no ministério. 40, senhor, parabéns. Muito bom, 40 é um bom número. É uma nova fase. E todas as vezes que eu vi essa figura, o telefone tocou. Eu não aceito mais, eu quero terminar. Acabou o casamento. Eu falei: mas vocês ficaram na igreja, todo mundo parecia. Vocês pareciam que era o povo mais unido da terra. Você não sabe de nada. Uma vida pública diferente da vida privada. Mas, amigos, a alegria é um ingrediente vital na vida familiar. Então nós temos hoje corações que não cantam, lábios que não sorriem, olhos que não brilham, fisionomias que sempre dizem não. Por que dizer não? Jesus disse: tem de bom ânimo. Aleluia. O que nós vemos, olha ao redor e você vai ver tantos corações feridos, marcados pelas agruras, notícias ruins, fisionomias tristes. Sabe, grande parte de nossas músicas de hoje em dia promovem mais a miséria, a tristeza e o desespero. Há intercessores. É a Beni Johnson que diz isso no livro dela, O Intercessor Feliz. Eu não entendo algumas pessoas que vão orar e depois que terminam de orar voltam mais pesadas do que estavam. Eu pergunto: onde é que você estava? E elas intercedem no segundo céu. Segundo a Beni Johnson, elas intercedem num ambiente só dos problemas e não das soluções. Elas não trazem uma resposta, e depois de orar, elas vêm te oprimir. A Bíblia diz: cada um profetiza de acordo com a sua fé. Amém. Então quem não tem fé, profetiza sem fé. Eu espero que você não venha profetizar para mim. Paulo estava preso em Roma e ele disse: as minhas algemas foram muito proveitosas. Alegrai-vos. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Ele diz: eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Jesus. Ele ressignifica
Então o anjo entra e fala com Maria: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Estou trazendo boas novas de grande alegria. Jesus veio ao mundo para nos dar uma notícia alegre. Ei, eu sou um pregador de boas novas. A minha mensagem é boa notícia. Os pastores da igreja, a gente tem grupo do WhatsApp, eles sabem, eu não passo notícia ruim para frente. Essa é a minha política. Eu sou um pregador de boas notícias. Não é que eu escondi a minha cabeça debaixo da terra. Como se faz aquele pássaro? Eu sempre esqueço o nome dele. Como é que é? Muito obrigado. Sem você, o que seria de mim? É que eu resolvi focar minha energia naquilo que realmente é importante. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. O Evangelho de Jesus, senhoras e senhores, é a resposta para todo dilema, para todo conflito e todo desgosto do planeta. Para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. A palavra humildade e humor vem da mesma raiz. Porque não é humilde quem não tem humor. A palavra humildade, humor, quando nós rimos dos nossos defeitos e fraquezas, nós nos tornamos mais sadios, mais fortes e mais sábios. Às vezes eu tenho uma brincadeira lá na igreja, eu falei: tua mulher parou de bater em você? Aí o senhor disse: nunca. Aí eu falei: rapaz, deu ruim. Por que tem gente que só tem que ficar se defendendo todo o tempo? Pessoas com atitude defensiva são pessoas com problema. Relaxa aí, vamos lá, relaxa. Eu agora estou fazendo pilates. O pessoal diz que é coisa de tiozão. Eu duvido que façam aqueles exercícios as pessoas mais fortes. É difícil demais esbombar. Eu não queria falar essa palavra, marombado. Não consegue fazer. Crossfiteiro. Grande risco de ter uma lesão. Ei, o riso é uma expressão aceitável e normal de estar com Deus. Eu não estou falando de irreverência, não estou falando de chocarrice, nem de zombaria. Eu não estou falando de rir a custas da felicidade dos outros. O humor pode ser usado por propósitos distorcidos, a piadas de mau gosto, racismo, preconceito, malícia, licenciosidade, mas o riso desmascara a hipocrisia. Destrói o legalismo. O riso relaxa as tensões, oxigena o sangue, fortalece o sistema imunológico, baixa a pressão arterial, faz bem a digestão. Portanto, sorria. Aí eu falo: sorria aí para o seu irmão, sujeito. Glória Menezes. Perdão, desculpa. Rir é coisa séria. Humor é saúde física, o coração alegre é bom? A alegria é a nossa recompensa. Há um preço a pagar para seguir a Jesus? Claro. Existe uma recompensa. Enfatizar o preço sem a recompensa é mórbido. A eternidade começou para você no momento em que você nasceu de novo. E o Salmo 89 diz: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. O Salmo 65 diz: tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhes os sucos, aplanando-lhes as leivas. Tu amoleces com chuviscos e abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros, os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Eu escrevi no meu livro Metanoia a razão do porquê, por vezes, a gente tem uma espiritualidade triste.
Porque nós abraçamos a filosofia grega da tragédia e da comédia, que às vezes é também tragédia. Você vai a Israel, a cultura deles é de danças, de celebrações. O culto da igreja primitiva era um culto tão livre, que era a expressão do sabato. Você tem que ir a Israel um dia participar de um sabate com eles, para descobrir qual é o espírito da igreja que nasceu a partir dali, que não era uma igreja escondida e com medo, mas foi a maior força em movimento da história, o maior fenômeno da história de todos os tempos foi o crescimento da igreja no primeiro século. Os transtornadores do mundo chegaram até Éfeso. Vocês encheram Jerusalém com a vossa doutrina, era a reclamação dos fariseus. A igreja deve mostrar ao mundo a alegria, mesmo quando tudo não está bem, porque paz não é ausência de conflito, paz é autoridade sobre o caos. E nós estamos com um grande desafio de ser essas cartas vivas. As pessoas pensam que ser uma testemunha de Jesus é ir para o churrasco de domingo com a família para dizer para as pessoas que elas, se não converterem, vão para o inferno. Isso não é boa notícia, isso é notícia ruim. Ser uma testemunha de Jesus é dizer, uma testemunha ouviu e viu. Ser uma testemunha é dizer, olha o que ele fez comigo. Ser uma testemunha é, eu ouvi, eu vi, aconteceu comigo também. Eu posso falar, o carpinteiro está vivo. O carpinteiro está sentado à destra da majestade nas alturas. Então nós somos chamados para ser as testemunhas. A Bíblia diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu, e os nossos lábios de um hino de louvor. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Por quê? Com júbilo ceifarão. Aquele que anda semeando com lágrimas, voltará com alegria recolhendo os seus feixes. Agora tem uma parte que nós não citamos, porque se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos Eu vim aqui para lhe dizer, sua história será contada. Os vizinhos vão falar sobre você. As nações vão falar sobre você. Suas histórias estarão contadas em livros. As pessoas vão escrever livros para contar seus testemunhos. Ou você mesmo vai escrever livros para falar das suas histórias. Você vai ter histórias poderosas para contar aos seus filhos. Os seus netos ouvirão falar dos grandes livramentos de Deus na sua vida. O que é uma testemunha? O que é ser uma testemunha? É poder dizer, eu tive câncer, Ele me curou, então eu sou a testemunha de que Deus cura câncer. Eu sou a testemunha de que Deus liberta drogados. Eu sou a testemunha de que Deus liberta maus pais e torna-os bons pais. Eu sou a testemunha de alguém que viveu lá nas trevas e foi arrancado da escuridão, transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ser uma testemunha de Jesus é ser uma carta viva, é ser um outdoor de Deus, é ser esse front light, onde as pessoas olham e dizem, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Feche seus olhos hoje. Alegre-se. Tenha de bom ânimo. Coragem. Esforça-te. Porque todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu te darei. Deus está dizendo que você ainda nem pisou lá, mas o lugar já é seu. Você nem chegou lá, mas Ele já te deu.
Existe algo aqui hoje, forçando passagem, querendo acontecer. Existem acontecimentos, anjos. Vocês creem em anjos? Claro. Existem anjos em movimento. Eles se acampam ao redor daqueles que o temem a Deus e os livra do mal. Eles são conservos, ministros para aqueles que hão de herdar a salvação. Porque Deus ordena a sua palavra, ela corre velozmente, cumpre o que lhe apraz e prospera para aquilo que Ele designou. Existe uma palavra de vitória para você essa noite. Uma palavra de vitória sobre a dor, sobre a doença, sobre o mal, sobre a enfermidade, sobre o caos, sobre a desordem, sobre a dívida, sobre a filha, sobre o filho, sobre o pai, sobre a mãe, sobre o útero que não pode gerar filhos. Seja fértil, seja fecundo hoje, tenha fertilidade agora, receba hoje vida. É o poder da ressurreição. Paulo ora: que sejam iluminados os olhos dos vossos corações, para que vocês saibam qual é a esperança do vosso chamado, a riqueza da glória da vossa herança, a suprema grandeza do seu poder, que Ele usou ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Ele deu um nome que está sobre todo nome, para que ao seu nome se dobre todo joelho e toda língua confesse. E a igreja, a plenitude daquele que enche tudo em todos, para a glória de Deus Pai. Nós dizemos: a dor que se dobre, a doença que se prostre, a dívida e a falta que se rendam agora. Os poderes do mundo vindouro, da era por vir, estão em choque com os poderes das trevas, para uma nova realidade, para uma nova terra, um novo céu. Nós quebramos hoje toda a opressão, todos os pesadelos. Há pessoas que estão tendo pesadelos, há pessoas que estão estressadas sem conseguir dormir, tomando remédios. Você deita na sua cama e você não para de pensar. Seus pensamentos estão tão acelerados, que você está tão ansioso, tão preocupado e tão esmagado. Sua química interior está consumindo você. Deus está dizendo hoje: Brahma, nações e reinos se abalam, Ele faz tremer a terra. Aquietai-vos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus a alegrará desde antemanhã. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Arremete. Lançar é um ato radical. Não é simplesmente soltar, é jogar para longe. Respire fundo hoje. Há uma cura em processo na sua alma. Há uma libertação em seus pensamentos de uma escravidão mental, de fortificações, fortalezas, pensamentos que insistem, que se repetem, ideias. Deixe-se ser tocado hoje. Receba hoje saúde, porque por suas chagas fostes sarado. Receba hoje força, porque a alegria do Senhor te faz poderoso. Receba hoje graça, favor, porque se pela ofensa de um reinou a morte, muito mais os que receberam a abundante graça, o dom da justiça reinará em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ele nos fez idôneos à parte que nos cabe da sua herança nos santos, na luz. Em Cristo você é a justiça, a santificação.
Em breve, o Deus de paz, o Deus de paz, o Deus de paz, é o Deus da paz, que vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Põe a mão no ombro da pessoa e comece a orar por ela e ministrar a ela cura, libertação, salvação, redenção, perdão, remissão. Comece a orar para que um caminho de prosperidade, de finanças, de recursos, de oportunidades, de portas abertas, de livramento. Ore hoje para que Deus o toque poderosamente, para que Deus possa visitá-lo com graça. Hoje, em nome de Jesus, suas cadeias estão quebradas, seus grilhões estão rompidos. Você está livre para avançar, para alcançar seu destino. Nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. É o que a Bíblia diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque disseste: o Senhor é o meu auxílio, a minha morada, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Portanto não temeremos, não temeremos. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Diga comigo: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Diga comigo: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Mais forte, diga: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Onde está o povo que conhece os vivos de júbilo?